Sextou com os donos da bola na tela da Band, seja bem-vindo. Já sabe como participar com a gente, né? Você que está acompanhando em casa, manda o teu vídeo através do WhatsApp, 992 24 1220. Muitos assuntos preparando o terreno, porque no final de semana tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Os destaques da bancada, Caco da Mota. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Acredito que é um momento muito importante do futebol brasileiro, que nada dura mais do que 2 semanas como time de futebol. O Grêmio está sofrendo isso. O Palmeiras agora é o time do momento. Há poucos dias era o Cruzeiro, antes era o Flamengo. Eu tenho falado isso. A cada semana... E o Inter tem que tomar cuidado. Ele está bem, está no topo. Não pode ter zona de conforto. Isso é uma coisa que tem que ficar atento, principalmente por causa das lesões e o futebol combativo. É por isso. E vendas de mercado, que é o caso do Arthur, que saiu do Grêmio. Meio Andy Warhol isso aí, né? 15 minutos de fama para todo mundo. É, exatamente, Felipe. Muito bem colocado. Sérgio Boas, teu destaque inicial. Pensando aqui, o Internacional está trazendo, já concretizou a contratação do Paulo Guerreiro e não vai poder fugir da condição de ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Não vai poder ficar se escondendo, não, estamos ali para aquela campanha de chegar, não. Vai ter que assumir a condição, porque será um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. E vai ser debate do nosso programa hoje, Paulo Guerreiro. Daniel Oliveira. O Internacional tem que estar de olho no jogo do Grêmio contra o Flamengo pela Copa do Brasil, não só pela questão da rivalidade, mas algo que pode determinar o Campeonato Brasileiro. Tá certo. Gente, tá frio no Rio Grande do Sul, né? E o Simon Bianchini vai ganhar um troféu hoje, porque encarou um frio na beira do Guaíba, acompanhando o treino do Grêmio no CT Luiz Carvalho. Parabéns, Simon Bianchini. Congelou. Valeu, valeu. Ainda bem que eu tenho uma massa um pouco diferente, né? Tem uma proteção a mais, né, Felipe? Mas agora falando sério, o treinamento do Grêmio hoje para encarar o Vitória no Dia dos Pais, nesse final de semana, às 7 horas da noite na Arena. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa atividade que não encaminhou o time, mas foi até difícil reconhecer os jogadores. O Luan ficou de fora, a gente vai explicar daqui a pouco, mas o time deve ser alternativo nesse final de semana, viu, Felipe? Segue o planejamento, a maneira que o Renato bolou, né? Os reservas no Campeonato Brasileiro, os titulares, Copa do Brasil e Libertadores. Essa expressão que a gente tem usado de time alternativo, eu não concordo com ela, é time reserva. Time reserva, exatamente. Comparar, alternativo, se o Renato colocasse 5 titulares em campo, exatamente. 4, Estou time contigo, reserva. Boas. Estão reservas. Pode até virar titular, mas estão reservas. Vamos com a Central Band do Esporte, Gabriel Correia. Diferente do Simon, viu, Felipe? Não peguei o frio do Guaíba, porque o Inter fez treino fechado. E o técnico Odair Helma, inclusive, para o jogo da segunda-feira, pode ter alguns desfalques. Victor Cuesta e também o lateral direito Zeca podem ficar de fora. Mas, além do Internacional, vamos falar outro destaque do Grêmio, mas não propriamente do Tricolor, porque o adversário do Grêmio a gente pode conhecer na Copa Libertadores da América. Um dos adversários se o Tricolor passar pelo Estudiantes. Atlético Tucumã e Nacional de Medellín jogaram ontem na Argentina e o Atlético Tucumã surpreendeu. Venceu pelo placar de 2-0, gols de Dias e Acosta. O jogo da volta é só no próximo dia 28, lá no estádio Atanásio Girardot. O Atlético Tucumã, que para quem não lembra, foi o time que teve toda aquela história de chegar atrasado no jogo, utilizar o uniforme da seleção argentina na fase de pré-libertadores, agora pode surpreender, eliminar o Atlético Nacional e possivelmente pode ser adversário do Grêmio se o Tricolor passar pelos Estudiantes na Libertadores, Felipe. Pois é, vamos debater essa questão rapidinho então. Será que o Atlético Tucumã seria realmente um adversário mais fácil para o Grêmio se comparado com os colombianos? Eu vou ser sincero, Daniel. Ontem acompanhei o debate dos presidenciáveis na Bandeirantes. Zapiei, olhei um pouco do Palmeiras, depois eu olhei os melhores momentos do Palmeiras, mas não assisti os argentinos. Time muito rápido, né? Não é um time tão técnico assim, mas um time que chama atenção pela velocidade. Tem uma transição um pouco mais rápida. Jogou no contra-ataque. Uma coisa é a história do clube, a outra é o time, né? Tem um time que pode complicar. Não sei se, de repente, parar o Grêmio, mas que pode ser um adversário um pouquinho mais difícil do que a gente pensa, eu não tenho a menor dúvida. Se for levar por história, camisa, é o Atlético Nacional de Medellín, Boas. Não, o problema é o Estudiantes. Tem que pensar Esse é o primeiro grande problema do Grêmio, é o Estudiantes. É uma coisa de cada vez. É um baita problema que o Grêmio vai ter na Arena. E aí, cara? Eu não gosto disso, de já projetar de certa forma, mas claro que o que passar vai ser perigoso também, de certa forma. Mesmo que não tenha tradição. Mas primeiro o Grêmio tem que passar por essa bomba que foi ter perdido o primeiro jogo, mesmo fazendo o gol qualificado, é muito complicado.
A gente lembra que a gente debatia aqui no período antes da Copa, que a parada da Copa vai ser boa, não vai ser boa. Não foi boa para o Grêmio, pelo que ele está apresentando contra o Flamengo, nas principais competições e na Libertadores. Ela não foi boa para o Grêmio. A saída do Arthur complicou muito a situação do Grêmio. Hoje, a gente estava debatendo ontem aqui o meio de campo. Por que se tivesse só o Arthur no Grêmio, já dava de relho no meio campo do Inter, mas sem o Arthur, o Sérgio Boas até colocou que o Inter está melhor no meio de campo. Deu uma equilibrada, né? Vamos debater daqui a pouco também mais a situação do Grêmio com informações de Simon Bianchini. Agora, você está acompanhando toda sexta-feira, um certo Capitão Fernando. Estreia no dia 8 de setembro, espetáculo de teatro no Teatro São Pedro. Hoje, no segundo episódio do nosso especial sobre Fernandão, vamos falar sobre a escolha do local para a apresentação do espetáculo e também sobre o filho Enzo, que está seguindo os mesmos caminhos do pai. As pessoas têm muita paixão pelo Fernandão. Aí é a estátua que tu participou também, dando dicas na estátua que tem lá no Beira-Rio. É a peça. É difícil, virar a página fica difícil também, né, Fernanda? Eu tento falar mais como era, quais os exemplos o Fernando deixou, entendeu? Como pessoa, como ser humano. Muitas pessoas me perguntam, Fernando, e aí, como é que você fez, né? Para passar por isso, com a sua família e tal. Então, eu tento mostrar isso, como é que eu fiz, eu nem sei, as coisas foram acontecendo, foram me atropelando e eu tento manter ele vivo de uma forma que doa menos, sabe? E é isso que eu estou tentando construir, assim. E os filhos? O Enzo joga, né? Ele joga nas categorias de base do Inter e obviamente, não tem como não buscar referências no pai, né? O Enzo joga, ele está na sub-15 e... Bom, ainda é uma coisa muito incerta, né? Ele quer muito, ele está se dedicando bastante. Eu já conversei várias vezes com ele, já perguntei, que isso é uma coisa que vem dele, né? Ele fala, mãe, eu quero. E lá em casa, como o Fernando sempre foi muito positivo e muito de falar coisas que ele queria que acontecesse, às vezes eu falo, Enzo, e aí, tá, mas se não der a bola, o que é que você vai fazer? Não vou fazer, mãe, eu vou ser jogador. Então ele não fala, ele não fala nem na dúvida da possibilidade, entendeu? De não acontecer. Foi um dos grandes ensinamentos que eu tive, não como atleta, como pai, como amigo. Foi o grande ensinamento que eu tive para minha vida, de você saber atender o pedido de um filho teu, mas ao mesmo tempo olhar no olho dele e falar, tudo bem, mas aqui tem regra e aqui você vai ter que fazer da maneira que tem que ser feito. Tem uma estrada ainda muito grande, muito sacrifício, porque todo mundo acha que é muito simples, assim a gente vê os jogadores, né? Eles abrem mão de muita coisa desde muito novinhos, assim. Falta muito ainda e tudo depende dele, vamos ver. Tu sabe bem como não é simples, né? Estava conversando, acho que foi ontem, até com a esposa do Nilmar. E aí a gente estava falando, parece que todo mundo acha que é tão simples assim, né? Até pra gente, né, que todo mundo acha que é um glamour, a gente abdica de muita coisa. Eu pouco saí na minha vida, eu fiz muito pouca coisa e vivi muito em função da minha família e dos meus filhos. O Enzo hoje já abre mão de várias coisas e ele tem 15 anos, né? Fernanda, falando um pouco mais da peça, não existiria palco melhor para falar da vida do Fernandão, que é um dos palcos mais emblemáticos do Brasil, que é o Teatro São Pedro. Também tem um peso extra, né? Uma peça que vai estrear no Teatro São Pedro. Todo mundo queria muito que isso acontecesse, e em especial a minha filha, queria muito que fosse lá, a Eloá, porque ela é bailarina, ela dança balé e ela dançou lá. E ela me disse, mãe, é muito lindo lá, mãe, tem que ser lá, mãe. Eu falava, filha, vamos ver, espera. Então tinha uma certa ansiedade, assim, com o local, né? E tá todo mundo muito feliz. Que legal. Lembrando sempre, né? Toda sexta-feira aqui nos Donos da Bola, você vai acompanhar capítulos desse especial sobre o Fernandão. Na próxima semana, o Gol 1000, Mundial de Clubes e o ator Rafael Albuquerque, que vai representar o Capitão Colorado no Teatro São Pedro. Então, imperdível, na próxima sexta-feira, mais um capítulo.
Agora eu quero um papo com você aí em casa. Atenção, hein? O Compromisso Nex está de volta com condições inéditas e parcelamento direto com a construtora a partir de 10% de entrada. A entrada mais facilitada para a compra do seu imóvel direto com a Nex. Não deixe de conferir as melhores negociações para comprar, trocar ou investir em imóveis. São empreendimentos na planta, em construção ou prontos para morar, com preços imperdíveis. E mais, hein? Você pode usar seu imóvel usado na troca por um novo da Nex. Não deixe de aproveitar. A partir do dia 11, no Espaço Nex, no Bourbon Shopping Valig. Nex Group, a certeza do melhor negócio. Vamos voltar ao CT gremista. Simon Bianchini agora sim traz mais informações do treino tricolor. Bom, Felipe, a gente já destacou anteriormente o treinamento marcado com muito frio hoje mais cedo. Até o técnico Renato chegou a reclamar do frio. Vocês não gostam tanto do frio, tá aí o frio. Mas a atividade não chegou a encaminhar um time amanhã, trabalho fechado aqui no CT Luiz Carvalho. Mas, mais uma vez, o técnico Renato deve optar por um time reserva alternativo contra a equipe do Vitória domingo, às 7 horas da noite, na Arena. Os titulares vão ser preservados por conta da partida contra o time do Flamengo, quarta-feira pela Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro. O Grêmio vai tentar a classificação à semifinal da competição nacional. E eu acabei fazendo um questionamento ao Jailson justamente sobre essa partida contra o Mengão. Não sei se você chegou na última quarta-feira a assistir o jogo do Flamengo pela Libertadores contra o Cruzeiro, 2-0. Esse jogo coloca uma certa pressão na equipe adversária. O Grêmio entende que, de certa forma, isso muda um pouco o panorama do jogo do Maracanã na próxima quarta? Cara, assisti sim. Eu acho que isso é papo para depois do jogo de domingo. A gente está focado no jogo contra o Vitória. Tá aí o Jailson, que inclusive pode ser zagueiro contra o Vitória nesse final de semana. Ele já acabou atuando em parte da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro como defensor e pode ser novamente utilizado nessa posição. Quem está de volta, inclusive, já voltou no último final de semana, foi praticamente no primeiro semestre o 12º jogador do técnico Renato Portaluppi, foi o Alisson. E ele fala também se tem algum tipo de inspiração na atuação do Cruzeiro contra o Flamengo nessa última quarta-feira no Maracanã. Todos nós, jogadores, assistimos, até porque foi uma grande partida. O Flamengo ser nosso adversário também. Então, como eu disse, agora não é o momento de pensarmos no Flamengo, mas sim pensar no Vitória. Temos que pensar jogo a jogo. E depois do jogo do Vitória, com certeza o Renato já vai começar a mudar o foco, virar a chave novamente para a Copa do Brasil. E assim nós estamos preparados para pegar eles, mas tenho certeza que depois do jogo contra o Vitória, o Renato vai passar também novamente algumas partes aí para que a gente possa estar preparado, focado também para chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir também a classificação. Tá aí o Alisson, que deve começar o jogo no final de semana na ponta esquerda e ser uma das opções no Maracanã contra o time do Flamengo. 3 jogadores não participaram da atividade, pelo menos a gente conseguiu reconhecer no gramado, apesar de muitas toucas, luvas e cachecóis, viu, Felipe? Kahneman, Luan e Tassiano. Quem mais se preocupa entre esses 3 jogadores para a partida contra o Flamengo, principalmente na próxima semana, é o Luan, que sofreu dores no quadril. Desde quarta-feira, quando o Grêmio retornou a Porto Alegre, o Luan, o camisa 7, acabou fazendo um tratamento intensivo, fisioterapia. Há um otimismo muito grande, claro, porque é uma decisão e o Grêmio, se tiver que colocar esse jogador no sacrifício contra o Mengão, vai colocá-lo em campo, viu? Tá certo. Obrigado, Simon Bianchini. A gente viu nas imagens também o Everton treinando. E acho até importante a pergunta do Simon. A preocupação do torcedor do Grêmio é Flamengo, é a Libertadores, jogo de volta contra o Estudiantes, mas tem o Vitória no final de semana. E pro Jailson e pro Alisson, esse é um jogo importante. Principalmente pro Jailson. E digo mais, não é bom pro Jailson jogar de zagueiro. Ele tem que jogar de volante porque ele pode cavar uma vaga no time titular. Embora lá na frente eu acredite que o titular de fato será o Michel e Maicon. Tá liberado o Michel a propósito. Tá liberado, mas é um jogador que ficou muito tempo sem jogar, vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Até para readquirir o ritmo. Sabe que eu acompanhei Flamengo e Cruzeiro e a gente debateu muito aqui Grêmio e Flamengo, que o Flamengo sobrou no segundo tempo e o Grêmio inclusive chegou a cansar. Sim. Aconteceu o contrário lá no Maracanã. O Flamengo cansou mais que o Cruzeiro no jogo. É um jogo que eu ainda temo pelo que aconteceu aqui, pela qualidade do Flamengo. Talvez o Renato possa mudar um pouco a estratégia, por que não povoar um pouco mais o meio de campo. Quem sabe Luan com falso 9, tirando o André, que de repente não contribuiu como deveria.
O Renato tem que estar pensando certamente na melhor estratégia. Agora, tem que ficar de olho em relação à movimentação do meio-campo do Flamengo, que realmente ele é muito interessante. E pensando no Campeonato Brasileiro, é time alternativo, time reserva, já que o Boas não aceitou o time alternativo, mas é um jogo inegociável, Boas. Tem que ganhar do Vitória. Interessa quem vai jogar. Aí eu colocaria um time alternativo para ganhar os 3 pontos, garantir os 3 pontos misto, contra o titulares, Vitória. reservas. Sim, porque esse negócio de poupar todo mundo, depois os caras voltam, estão sempre cansados. Eu não consigo Sem entender, ritmo. Ficam cansados, se lesionam. Não estou fazendo uma crítica pontual ao Grêmio. Sim. Geral no futebol brasileiro, são os jogadores que mais cansam por aqui. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Renato. O Renato é um cara legal, brincalhão. Tá aí, vocês gostam do frio, né? Que a gente mora aqui, Renato. Não é todo mundo que tem dinheiro para passar fim de semana no Rio e pegar uma rede de futebol. E hoje é dia que dá para usar luva, tá? Teve uma vez no Olímpico ainda, que ele chegou e disse, faz frio nessa terra de vocês. Eu disse, Renato, é de Guaporé, faz mais frio na tua terra. Tu sabe que o negócio é inacreditável. O Grêmio da Copa do Brasil pode complicar o Grêmio do Campeonato Brasileiro, né? Mas esse negócio do Daniel, do Flamengo ter perdido, eu acho muito pior, porque de certa forma ele tá meio que morto na Libertadores. Sim. E aí ele vai com tudo na Copa do Brasil e joga em casa. Por isso que eu falo do Grêmio da Copa do Brasil pro Grêmio do Campeonato Brasileiro. Porque se o Grêmio, da Libertadores, perdão, não, da Copa do Brasil. Sim. Se o Grêmio elimina, é tanta competição, se o Grêmio elimina o Flamengo da Copa do Brasil, o Flamengo vem as ganha no Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores estão praticamente fora. Aí é ruim pro Inter também. E pro próprio Grêmio, né? O presidente do Flamengo conseguiu cobrar o ingresso mais barato no Rio, R$180. Nossa, R$180. E a questão do Jailson só, ou o Michel... Ele tem que contratar um monte de jogador. A gente tem que pensar o seguinte, de certa forma, não sei se vocês concordam ou se dá tempo também aqui. Vamos lá, rapidinho. O Arthur, ele é bem melhor e a soma das características do Jailson, a gente esquece que ele tem, do Jailson e do Michel, porque ele tem a armação, ele tem ataque, ele faz gol, mas ele também é defensivo. E a gente eu não sei se não é melhor o Jailson mesmo. Porque o que o Grêmio pode precisar é defesa, é ficar mais defensivo e não tão de armação. Tem uma brincadeira que o Gabriel Correia faz, que o Arthur não é meio campista, ele é todo campista. Porque faz de tudo, ele arma, ele defende, ele ataca, ele faz de tudo. Tá no Barcelona, né? Fala, Gabriel Correia. É verdade. Sabe um outro cara que é todo campista também, que gostam de falar lá na Espanha, Felipe? Santi Cazorla, jogador que é formado na Espanha e... Ele ficou 2 anos sem jogar futebol, por 8 cirurgias que ele teve, a última no tendão de Aquiles. E o Villarreal fez uma pequena apresentação, ele volta ao clube, onde ele chegou inclusive à semifinal da Liga dos Campeões de 2006, naquele time que tinha Riquelme, tinha Diego Forlán, e ele foi apresentado como uma mágica, até porque Santi Cazorla é chamado de mago, de mágico, por muitos torcedores na Espanha. A apresentação foi muito bacana do atleta, que agora pode voltar a jogar 2 anos sem jogar futebol, 8 cirurgias. Santi Cazorla está de volta ao Villarreal, já jogou algumas partidas amistosas, um todo-campista e que a gente vai poder acompanhar aí no Campeonato Espanhol também e que possa prontamente estar recuperado, né, Felipe? Muito bom. Imagina, se essa moda pega no Brasil, imagina o Henrique Ceifador sendo apresentado ou o Hernani Brocador. Melhor nem imaginar. O Renato, que quer estátua, na próxima apresentação dele, ele vai querer isso aí. Muito bom. Intervalo comercial, a gente já volta para falar mais de dupla Grenal e o final de semana com rodada do Brasileiro. Já voltamos. Há pouco a gente mostrou aqui a apresentação de um jogador espanhol lá no Villarreal. Mas agora a expectativa é outra, né? Aqui em Porto Alegre, fomos às ruas para saber se o torcedor colorado está empolgado com a contratação de Paulo Guerreiro pelo Inter. A campanha do Inter no Brasileirão por si só já vem fazendo o torcedor sonhar alto. Eu já tô iludido já. E com Paulo Guerreiro? Ah não, daí entrega. Aí pode entregar já as taças já. Autor de gols importantes pelo Corinthians, goleador no Flamengo, o peruano desembarca em Porto Alegre como o principal reforço da temporada, com a responsabilidade de ajudar a encerrar um jejum de quase 40 anos sem o título brasileiro. E com Paulo Guerreiro? Mas não, aí já é outra história, porque ele vai chegar para melhorar, Nico Lopes, D'Alessandro, podendo entrar junto, aí vai ser bem melhor e só correr pro título. Centroavante da seleção peruana, com passagens pelo futebol alemão. Está no Brasil desde 2012. A partir deste final de semana, terá como nova casa o Estádio Beira-Rio.
Fomos às ruas de Porto Alegre para saber se o torcedor colorado aprova ou não a contratação de Paulo Guerreiro pelo Inter. Acho que vai ser uma excelente contratação, vai ajudar bastante o Inter. Vai melhorar, eu acho que agrega em muito, né? A experiência que ele tem, a qualidade, eu acho que agrega em muito, sim. Ele é bom jogador, mas ele já está quase na idade da razão já. Ele já está ficando velho também. Além dos 34 anos de idade, outro fator que pode preocupar o Inter é a liminar na justiça, com que o peruano pôde disputar a Copa do Mundo depois de ter sido flagrado no antidoping. Por isso, a direção colocou uma cláusula no contrato do atleta. Em caso de reversão judicial, o clube deixa de pagar os salários. Será que vale o risco? Não precisava trazer ele agora. É um grande jogador, Paulo Guerreiro, é uma boa contratação. Tomara que aqui ele seja feliz e faça muito gol para essa torcida. Que Guerreiro e o Inter sejam felizes. E que a rede do Beira-Rio continue balançando, mas agora do lado certo. Daqui a pouco a gente vai debater essa questão de Paulo Guerreiro no Inter. Antes tem recado de Sérgio Boas. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender seu peixe é importante mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo. Mas para fazer tudo isso aí tem que ficar vivo e ligado. Então, se ligue nessa mensagem da RGE antes que eu fale mais, fique bem ligado. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andame perto da rede elétrica, dê um chega a mais. Afinal, o único choque que pode levar é o de realidade. Já diz logo, companheiro, fica vivo aí, chega de choque. Barra de ferro, andame e materiais metálicos têm que ficar longe dos fios da rede elétrica. Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou extensor de pintura de costas. A gente não tem olho na nuca, não. Então, fique vivo, fique de olho. Quer passar esta informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br. Mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes. Você é importante nessa causa. É um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de choque, uma causa da RGE e de todos nós. Vem para cá, Boas. Foi teu destaque no programa. Pode vir para cá, vamos debater a questão do Paulo Guerreiro. Você disse, né, que muda o patamar do Inter no campeonato, Boas. Com o Guerreiro, o Inter vai brigar lá em cima, vai brigar pelo título. É porque não tem como fugir dessa condição. Não adianta fazer mais um discurso humilde de autoproteção, porque quem faz uma contratação do porte do Guerreiro é porque, obviamente, conversou, vamos bancar o Guerreiro para buscar o título brasileiro. E me parece também, sinaliza para os adversários, ó, o Inter voltou, cara. O discurso talvez não seja esse. Não, de alguma forma nunca é esse. O Inter Ninguém vai dizer que vai ser campeão. Não, que nós estamos agora, não sei o quê, mas a disposição realmente é essa. Mas é que a gente, às vezes, fica meio assim, porque os dirigentes, não é bem assim, mas acredito que é bem isso aí, é para título. Então ficamos no aguardo, o Guerreiro pode chegar nesse final de semana. Não sei se ele vai vir no final de semana para Porto Alegre, mas neste fim de semana tem Band Motores.